decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Julgamento. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes, eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o, física e espiritualmente. A lei transgredida. Não há rivalidade entre líderes mais famosa na história da China do que a briga entre Xin Yu e Liu Pang. Estes dois generais começaram como amigos, lutando lado a lado. Xin Yu vinha da nobreza. Grande e poderoso, dado a explosões de violência e mau humor, um tanto lento das ideias era, no entanto, um guerreiro forte que sempre lutou à frente das suas tropas. Liu Pang vinha de uma família de camponeses. Nunca foi lá um grande soldado, e preferia mulheres e vinho às batalhas, e de fato, era de certo modo um patife. Mais astuto, capaz de reconhecer os melhores estrategistas, tê-los como seus conselheiros e ouvir o que eles tinham a dizer. Ele subiu no exército devido a esse seu poder. Os vestígios de um inimigo podem se tornar ativos como os de uma doença ou fogueira. Devem, portanto, ser extintos totalmente. Não se deve jamais ignorar um inimigo, achando que ele é fraco. Ele se tornará perigoso no devido tempo, como uma faísca num monte de feno. Kautilya, filósofo indiano, século III a.C. Em 208 a.C., o rei de Chu enviou 2 exércitos inteiros para conquistar o poderoso reino de Ch'in. Um exército seguiu para o norte, sob a liderança de Sung Yi, com Xin Yu como segundo em comando. O outro, liderado por Liu Pang, foi direto para Ch'in. O alvo era a esplêndida capital do reino, Xinyang. E Xin Yu, sempre violento e impaciente, não conseguiu suportar a ideia de que Liu Pang chegaria em Xinyang primeiro, e talvez assumisse o comando de todo o exército. No dia em que Ramiro foi executado, César Borgia abandonou Cesena, deixando o corpo mutilado no meio da praça, e marchou para o sul. 3 dias depois chegou a Fano, onde recebeu os emissários de Ancona, que lhe garantiram lealdade. Um mensageiro de Vitelluso Vitelli anunciou que o pequeno porto de Sinigaglia, no Adriático, tinha se rendido aos condottieri, soldados mercenários. Só a cidadela, a cargo do genovês Andrea Doria, ainda se mantinha firme, e Doria se recusava a entregá-la a outro que não o próprio César. Borgia mandou dizer que chegaria no dia seguinte, que era exatamente o que os condottieri queriam ouvir. De volta a Sinigaglia, César seria presa fácil, apanhado entre a cidadela e suas forças cercando a cidade. Os condottieri estavam certos da sua superioridade militar, acreditando que a retirada das tropas francesas tinha deixado César com apenas um pequeno exército. De fato, segundo Maquiavel, Borgia tinha saído de Cesena com 10.000 soldados de infantaria e 3.000 cavalos, não se preocupando em dividir seus homens de forma que marchassem em rotas paralelas antes de convergirem em Sinigaglia. A razão desse grande exército era que ele sabia, por uma confissão extraída de Ramiro de Lorca, o que os condottieri tinham escondido na manga. Ele, por conseguinte, decidiu fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Esta foi a obra-prima da arte da trapaça que o historiador Paolo Giovio mais tarde chamou de A Magnífica Fraude. Ao alvorecer do dia 31 de dezembro de 1502, César chegou aos arredores de Sinigaglia. Liderada por Micheloto Corella, a guarda avançada de César com 200 lanças, tomou posição na ponte sobre o canal. Este controle da ponte impedia efetivamente a retirada das tropas dos conspiradores. César saudou efusivamente os condottieri e os convidou a se juntar a ele. Micheloto tinha preparado o Palazzo Bernardino para César usar, e o duque convidou os condottieri a entrar. Uma vez lá dentro, os homens foram silenciosamente presos pelos guardas que se infiltraram pela retaguarda. César deu ordem de ataque contra os soldados de Vitelli e Orsini do lado de fora.
Naquela noite, enquanto as suas tropas eram esmagadas, Michelotto estrangulava Olivereto e Vitelli no Palácio Bernardino. De um só golpe, Borgia se livrou dos seus antigos generais e piores inimigos. De Borgias, Ivan Cloulas, 1989. Em um determinado local no fronte norte, o comandante de Xian, Sung Yi, hesitou em mandar suas tropas para o combate. Furioso, Xian entrou na tenda de Sung Yi, proclamou o traidor, cortou-lhe a cabeça fora e assumiu sozinho o comando do exército. Sem esperar ordens, deixou o fronte norte e marchou diretamente para Xianyang. Ele tinha certeza de que era melhor soldado e general do que Liu, mas, para seu espanto, o rival, comandando um exército menor, mais rápido, conseguiu chegar primeiro em Xianyang. Xian tinha um conselheiro, Fan Tizeng, que o avisou: o chefe desta cidade Liu Pang só queria saber de dinheiro e mulheres, mas depois que entrou na capital não tem se deixado distrair por riquezas, vinho ou sexo. Isso mostra que ele tem grandes pretensões. Fan Tizeng insistiu para que Xian matasse seu rival antes que fosse tarde demais. Disse ao general para convidar o astuto camponês para um banquete no acampamento deles, fora de Xianyang, e, no meio de uma dança cerimonial das espadas, mandar cortar a cabeça dele. O convite foi enviado, Liu caiu na armadilha e foi ao banquete. Mas Xian demorou para ordenar a dança das espadas, e, quando ele finalmente deu o sinal, Liu farejou uma armadilha e conseguiu escapar. Bah! Gritou Fan Tizeng desgostoso, vendo que Xian tinha estragado o plano. Não se pode confiar num simplório. Liu Pang ainda vai roubar o seu império e nos fazer a todos prisioneiros. Percebendo o seu erro, Xian marchou rapidamente para Xianyang, desta vez determinado a arrancar fora a cabeça do rival. Liu não era do tipo que entrava numa briga se não tivesse chance de ganhar, e abandonou a cidade. Xian capturou Xianyang, assassinou o jovem príncipe de Xianyang e tocou fogo na cidade, destruindo-a. Liu agora era o inimigo ferrenho de Xian, que o perseguiu durante muitos meses, encurralando-o finalmente numa cidade murada. Sem comida, o exército desbaratado, Liu pediu paz. Mais uma vez Fan Tizeng avisou Xian: acabe com ele agora. Se o deixar escapar, vai se arrepender depois. Mas Xian decidiu ser misericordioso. Queria trazer Liu de volta para Chu vivo, e forçar o seu ex-amigo a reconhecê-lo como senhor. Mas Fan estava certo, Liu deu um jeito de usar as negociações para sua rendição como uma distração, e escapou com um pequeno exército. Num determinado momento, depois de capturar o pai de Liu numa batalha, se ergueu o velho durante a luta e gritou para Liu do outro lado da tropa: renda-se agora, ou cozinhe o seu pai vivo. Liu respondeu calmamente: mas juramos ser irmãos. Portanto, meu pai também é seu pai. Se você insistir em cozinhar o nosso próprio pai, mande-me uma tigela do caldo. Xian recuou e a luta prosseguiu. Semanas depois, no auge da perseguição, Xian espalhou mal as suas tropas e Liu, atacando de surpresa, conseguiu cercar a sua principal guarnição. Pela primeira vez, a mesa virou. Agora era Xian que estava pedindo paz. O primeiro conselheiro de Liu insistiu para que ele destruísse Xian, aniquilasse o seu exército, sem piedade. Deixá-lo escapar seria o mesmo que criar um tigre, mais tarde ele o devorará, o conselheiro disse. Liu concordou. Fingindo um acordo, ele induziu Xian a relaxar as suas defesas, depois massacrou quase todo o seu exército. Xian conseguiu fugir. Sozinho e a pé, sabendo que Liu havia colocado sua cabeça a prêmio, ele encontrou um pequeno grupo formado por seus próprios soldados que batiam em retirada e gritou: ouvi dizer que Liu Pang está oferecendo 1000 moedas de ouro e um feudo de 10.000 famílias pela minha cabeça. Vou lhes fazer um favor. E aí, cortando o próprio pescoço, morreu. Interpretação. Xian Yu mostrou a sua crueldade várias vezes. Raramente hesitou em matar um rival se isso lhe interessasse. Mas com Liu Pang ele agiu diferente. Ele respeitava o rival, não queria derrotá-lo com tapeações, queria provar a sua superioridade no campo de batalha, até mesmo forçar o esperto Liu a se render e lhe servir. Todas as vezes em que teve o rival nas mãos, alguma coisa o fazia hesitar, uma inevitável simpatia ou respeito pelo homem que, afinal de contas, já tinha sido um amigo e companheiro de armas.
Mas, no momento em que Xin deixou claro que pretendia acabar com Liu, mas falhou, o seu destino estava selado. Liu não teria a mesma hesitação depois de virada à mesa. Este é o destino de todos nós quando temos compaixão pelos inimigos, quando a pena, ou a esperança de reconciliação, nos impede de acabar com eles. Com isso, só reforçamos o medo e o ódio que sentem de nós. Nós os derrotamos e eles estão humilhados, mas nós continuamos alimentando estas víboras ressentidas, que um dia nos matarão. Não é assim que se lida com o poder. Ele tem de ser exterminado, aniquilado, e negadas as suas chances de voltar a nos perseguir. Isso é ainda mais verdadeiro no caso de um amigo que virou inimigo. A lei que governa os antagonismos inevitáveis diz que a reconciliação está fora de questão. Só um lado pode vencer, e deve vencer totalmente. Liu Pang aprendeu bem a sua lição. Depois de derrotar Xian Yu, este filho de camponês chegou a comandante supremo dos exércitos de CHU. Aniquilando o seu próximo rival, o rei de CHU, seu próprio ex-líder, ele se coroou imperador, derrotou todos no seu caminho, e ficou na história como um dos maiores governantes da China, o imortal An Cao-tse, fundador da dinastia Han. Para conseguir as coisas, não se deve ter misericórdia. Kautilya, filósofo indiano, século III a.C. A lei observada. Wu Shao, nascida no ano 625 d.C., era filha de um duque, sendo jovem, bela e de muitos encantos, estava consequentemente ligada ao harém do imperador Taizong. O harém imperial era um lugar perigoso, cheio de jovens concubinas competindo para ser a favorita do imperador. A beleza e o caráter enérgico de Wu rapidamente lhe conquistou essa batalha, mas, sabendo que o imperador, como qualquer outro homem poderoso, é uma criatura de Veneta, e que ela poderia facilmente ser substituída, ficou de olho no futuro. As chaves do poder. Wu deu um jeito de seduzir o filho devasso do imperador, Cao Tsung, na única ocasião possível em que poderia encontrá-lo sozinho, enquanto ele se aliviava no urinol real. Mesmo assim, quando o imperador morreu e Cao Tsung subiu ao trono, ela ainda teve o destino a que estão presas, segundo a lei e a tradição, todas as esposas e concubinas de um imperador morto, com a cabeça raspada, ela entrou para um convento supostamente para o resto da sua vida. Durante 7 anos Wu planejou fugir. Comunicando-se em segredo com o novo imperador, e fazendo amizade com sua esposa, a imperatriz, ela conseguiu um decreto real muito raro autorizando a sua volta para o palácio e o harém real. Uma vez lá dentro, ela abajulava a imperatriz enquanto continuava dormindo com o imperador. A imperatriz não colocava obstáculos, ela ainda precisava dar um herdeiro ao imperador, sua posição era vulnerável, e Wu era uma preciosa aliada. Para obter a vitória definitiva, é preciso ser cruel. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821. Em 654, Wu Shao deu à luz uma criança. Um dia a imperatriz foi visitá-la e assim que ela saiu Wu asfixiou o recém-nascido, o seu próprio filho. Descoberto o crime, a suspeita caiu logo sobre a imperatriz, que estivera no local momentos antes e cuja natureza ciumenta era do conhecimento de todos. Este era exatamente o plano de Wu. Logo em seguida, a imperatriz foi acusada de assassinato e morta. Wu Shao foi coroada imperatriz no seu lugar. Seu novo marido, habituado a uma vida de prazer, passou as rédeas do governo para as mãos de Wu Shao, que desde então ficou conhecida como Imperatriz Wu. Embora ocupando uma posição de grande poder, Wu não se sentia segura. Havia inimigos por toda parte, não podia se descuidar nem por um momento. De fato, aos 41 anos ela começou a temer que sua bela e jovem sobrinha se tornasse a favorita do imperador e a envenenou com argila misturada à sua comida. Em 675, seu próprio filho, anunciado como sucessor legítimo, também foi envenenado. O segundo filho mais velho, ilegítimo, mas agora príncipe coroado, foi exilado pouco depois sob acusações falsas. E quando o imperador morreu, em 683, Wu conseguiu que o terceiro filho fosse declarado incapaz. Finalmente, o filho caçula, o menos capaz, foi coroado imperador. Dessa forma, ela continuou governando. Nos 5 anos seguintes, aconteceram na corte inúmeros golpes.
Todos falharam, e todos os conspiradores foram executados. Em 688, não sobrara ninguém para desafiar Wu. Ela se proclamou descendente divina de Buda e, em 690, seus desejos foram finalmente satisfeitos. Wu foi nomeada sagrado e divino imperador da China. Wu se tornou imperador porque não restava literalmente mais ninguém da dinastia Tang anterior. E assim ela governou incontestada, por mais de uma década de relativa paz. Em 705, aos 80 anos, foi forçada a abdicar. Interpretação. Todos que conheciam a imperatriz Wu comentavam a sua energia e inteligência. Naquela época, para uma mulher ambiciosa não havia outra glória além de ser escolhida para passar alguns anos no harém imperial, e depois viver o resto da vida emparedada num convento. Na gradativa, porém notável, ascensão de Wu, ela jamais foi ingênua. Ela sabia que qualquer hesitação, qualquer fraqueza momentânea, seria o seu fim. Se mal ela se livrava de um rival surgia logo outro, a solução era simples, de matar todos eles ou ela mesma seria morta. Outros imperadores antes dela seguiram o mesmo caminho para o sucesso, mas Wu, que por ser mulher não tinha quase nenhuma chance de conquistar o poder, teve de ser ainda mais cruel. O reinado da imperatriz Wu, que durou 40 anos, foi o mais longo na história da China. Apesar de a história da sua sanguinária ascensão ao poder ser famosa, na China ela é considerada uma das governantes mais capazes e eficazes do período. Um padre perguntou ao moribundo estadista e general espanhol, Ramón María Narváez, de 1800 a 1868, Vossa Excelência já perdoou todos os seus inimigos? Não preciso perdoar meus inimigos, respondeu Narváez, já mande. Não é por acaso que as duas histórias escolhidas para ilustrar esta lei são chinesas. A história da China está repleta de exemplos de inimigos que foram perdoados e voltaram para perseguir o leniente. Esmague o inimigo é um princípio estratégico-chave de Sun Tzu, o autor do século IV a.C. que escreveu A Arte da Guerra. A ideia é simples, e seus inimigos não gostam de você. O que eles mais querem é acabar com você. Se ao combatê-los você parar no meio do caminho, ou mesmo depois de percorrer 3/4 do caminho, por misericórdia ou esperança de reconciliação, você só os tornará mais determinados, mais amargurados, e um dia eles se vingarão. Eles podem agir cordialmente por uns tempos, mas isso só porque você os derrotou. Eles não têm outra escolha a não ser aguardar. A solução é não ter misericórdia. Esmagá-los totalmente, como eles o esmagariam. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. Mao Tse-tung, dedicado leitor de Sun Tzu e da história da China em geral, conhecia a importância desta lei. Em 1934, o líder comunista e uns 75 mil soldados mal equipados fugiram para as montanhas desoladas do oeste da China para escapar do exército muito maior de Chiang Kai-shek, fuga que ficou conhecida como a Longa Marcha. Chiang estava decidido a eliminar até o último comunista, e poucos anos depois restavam a Mao menos de 10 mil soldados. Em 1937, de fato, quando o Japão invadiu a China, Chiang calculou que os comunistas não representavam mais uma ameaça. Ele preferiu desistir da caçada e se concentrar nos japoneses. 10 anos depois, os comunistas tinham se recuperado o bastante para dispersar o exército de Chiang. Ele havia esquecido o antigo princípio que diz para esmagar o inimigo, o mal, não. Chiang foi perseguido até que ele e todo o seu exército fugiram para a ilha de Taiwan. Nada restou do seu regime no continente chinês até hoje. O princípio por trás de o esmagar o inimigo é tão antigo quanto a Bíblia. O primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que aprendeu com o próprio Deus, que abriu o Mar Vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente afogando os egípcios que vinham logo atrás, de forma a não sobrar nenhum só deles. Moisés, quando desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos e viu seu povo adorando o bezerro de ouro, mandou matar todos os pecadores. E pouco antes de morrer, ele contou ao seu povo, finalmente prestes a entrar na terra prometida, que ao derrotarem as tribos de Canaã deveriam tê-las destruído totalmente, sem aliança e nem misericórdia. A vitória total como meta é um dos axiomas da guerra moderna, e foi codificada como tal por Karl von Clausewitz, o ministro filósofo da guerra. Analisando as campanhas de Napoleão,
Von Clausewitz escreveu: nós sustentamos que a aniquilação total das forças inimigas deva sempre ser a ideia predominante. Uma vez obtida uma grande vitória, não se pode falar em descansar, em respirar, mas apenas de perseguir, de ir atrás do inimigo novamente, conquistar a sua capital, atacar suas reservas e tudo mais que possa dar ao seu país ajuda e conforto. Isso porque depois da guerra vem as negociações e a divisão de território. Se você teve apenas uma vitória parcial, vai inevitavelmente perder nas negociações o que lucrou com a guerra. A solução é simples, e não dê opção aos seus inimigos. Aniquile-os e você é quem vai trinchar o território deles. O objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente, fazê-los sujeitar-se ao que você deseja. Você não pode se dar ao luxo de fazer concessões. Sem outra opção, eles serão forçados a fazer o que você manda. Esta lei não se aplica apenas ao campo de batalha. Negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória, portanto não negocie nada com o inimigo, não lhe dê nenhuma esperança, nenhum espaço de manobra. Eles estão esmagados e ponto final. Entenda isto, e na sua luta pelo poder você vai despertar rivalidades e criar inimigos. Haverá pessoas que você não conseguirá convencer, que permanecerão suas inimigas não importa o que aconteça. Mas seja qual a dor que você lhes causar, deliberadamente ou não, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois, principalmente se você continuar no poder. Se você deixar que elas fiquem por perto, elas vão procurar se vingar, com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite. Esperar que elas mostrem suas cartas é tolice, como a imperatriz o percebeu, aí já será tarde demais. Seja realista, com o inimigo assim por perto, você jamais terá segurança. Aprenda com os exemplos da história, e com a sabedoria de Moisés e Mao, e não faça concessões. Não é uma questão de morte, é claro, mas de exílio. Suficientemente enfraquecidos e depois banidos para sempre da sua corte, seus inimigos se tornam inofensivos. Não tem mais esperanças de se recuperar, de vir se insinuando e ferir você. E se for impossível bani-los, pelo menos saiba que eles estão tramando contra você, e não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade. A sua única arma numa situação dessa é a sua própria cautela. Se não puder bani-los imediatamente, então planeje o melhor momento para agir. Imagem de uma víbora esmagada sob seu pé, mas ainda viva, vai se erguer e morder você com uma dose dupla de veneno. Um inimigo por perto é como uma víbora semi-morta a quem você ajuda a recuperar a saúde. O tempo fortalece o veneno. Autoridade, pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados, eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas, quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não ter de temer a sua vingança. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. O inverso. Raramente se deve ignorar esta lei, mas acontece que às vezes é melhor deixar que os seus inimigos se destruam, se isso for possível, do que fazê-los sofrer nas suas mãos. Na guerra, por exemplo, um bom general sabe que atacando um exército encurralado seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo. Por isso, às vezes é melhor lhes deixar uma saída de emergência, uma escapatória. Recuando-os se desgastam, e a retirada os deixa mais desmoralizados do que qualquer derrota nas mãos desse general no campo de batalha. Se você tem alguém com a corda no pescoço, então, mas só se você tiver certeza de não haver chances de recuperação, é melhor deixar que ele se enforque. Que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição. O resultado será o mesmo, e você não se sentirá tão mal. Finalmente, ao esmagar um inimigo, às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança. O Tratado de Versalhes teve esse efeito sobre os alemães. Há quem diga que a longo prazo é melhor mostrar uma certa clemência. O problema é que a sua clemência implica um outro risco. Ela pode encorajar o inimigo, que ainda guarda rancor, mas agora tem mais espaço para agir. Quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo. Se anos depois ele quiser se vingar, não baixe a guarda, simplesmente esmague-o de novo. Essa é apenas uma lei, das 48 leis do poder.
Para ver as outras 47, acesse nossa playlist, As 48 Leis do Poder, Robert Greene, para sua evolução mental. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.